E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora para o momento da nossa aula, verificar o que nós estudaremos. Olha só, gente, na nossa aula 37, estudaremos aí, teremos a nossa revisão e posteriormente a nossa avaliação. Então, vamos agora para o momento da nossa aula com a revisão. Nós iremos relembrar alguns pontos muito importantes durante no momento das nossas aulas de geografia. E um deles, gente, vai ser em relação à utilização da água, onde nós iremos relembrar o que nós estudamos, né, em relação a como utilizar a água, né, e observando como que o ser humano ele acaba utilizando essa grande quantidade de água. Então, nós iremos relembrar principalmente um ponto muito importante, que vai ser aí os setores que utilizam a água. Então, olha só, gente, vamos relembrar aí que nós estudamos sobre as principais áreas que realmente utilizam a água, e uma delas vai ser a parte da agropecuária, tá certo, gente? A agropecuária, que pega tanto aí as atividades de agricultura e pecuária, vai ser o responsável pelo maior uso da água doce no mundo, principalmente para o processo de irrigação. Aí ao lado vocês estão vendo este gráfico, né, que mostra para a gente aí o uso da água por atividades humanas. E a primeira delas vai ser aí a de agropecuária, com 70% dessa utilização de água doce ao redor do planeta, tá certo, gente? Porque principalmente aí por conta da agricultura, nesse processo de irrigação, tá bom? Mas um outro setor que também utiliza bastante, né, a água vai ser o quê? As indústrias, gente, e também aí a geração de energia, tá? Também utiliza a água para os processos de produção, resfriamento e até mesmo limpeza, tá certo? E aí, a indústria e a geração de energia acaba utilizando aí em torno de 20%. Em relação a que vai estar mais ligado a gente, né, pelo processo que a gente utiliza, o abastecimento urbano, até mesmo rural, o fornecimento de água potável para o consumo humano e também vai servir para o saneamento e também higiene, e está em torno aí de 10%. Então, vocês podem analisar, né, que tanto a parte de já chegar mais diretamente para a gente, com abastecimento urbano, né, também outros setores acabam utilizando bastante. No caso, a indústria e a geração de energia, e o maior de todos, que vai ser o quê? A agropecuária, tanto na parte da agricultura quanto na criação ali de animais, com a pecuária. Porém, o processo de irrigação, que acaba sendo utilizado mais com a agricultura, vai ser um dos principais fatores para ter essa grande utilização de água, tá certo? Agora, como é que ocorre essa distribuição do uso da água ao redor do Brasil? Olha só, gente, na agricultura vai ser o principal uso da água no Brasil, né, com destaque para a irrigação também, tá? Então, além de te observar essa grande quantidade de utilização na irrigação, né, ao redor do planeta, o Brasil também não fica para trás, tá? Então, essa distribuição do uso da água no Brasil, a gente observa que a agricultura acaba utilizando com a irrigação. Já o processo das indústrias também acaba sendo muito utilizado, importante uso, especialmente nessas regiões mais industrializadas, onde a gente observa aí, né, essa grande quantidade de indústrias aí no Brasil. A gente observa principalmente nas grandes cidades, nas capitais, normalmente, tá? Mas também principalmente na região centro-sul do Brasil, tá certo? E também o abastecimento urbano no território brasileiro vai ser essencial também para o consumo doméstico e também para o saneamento. Então, a gente observa também, né, que no Brasil acaba tendo essa distribuição também nessas três áreas, tanto na agricultura, né, também pegando a pecuária, no processo de industrialização e também no abastecimento urbano. Agora, essa distribuição, gente, a gente pode observar melhor através deste gráfico,
tá? Que mostra para a gente, né, essa distribuição do uso da água no território brasileiro, onde a gente observa que com o uso animal vai estar em torno aí de 10,8%, né? Já com a parte da irrigação, observem aí este gráfico, né, que vai ter a maior área com 68,4%. Também teremos aí esse consumo através do abastecimento urbano com 8,6%. Aí também teremos a utilização através das termoelétricas, né, que acabam produzindo energia, utilizam água também, gente, 0,2%. Na parte da mineração, com 0,8%. No abastecimento rural, vai ser em torno aí de 2,4%. E o processo de indústrias vai estar em torno aí de 8,8%. Tendo essa distribuição e totalizando aí um consumo total de aproximadamente 1,157,9 metros cúbicos por segundo, tá certo? Então, imaginem aí a utilização dessa água no Brasil por segundo em metros cúbicos, né, de 1,157,9 metros cúbicos, tá certo, gente? Então, tudo isso a gente observa nesse processo, né, que a agricultura acaba se destacando, principalmente o fator que ocorre, que vai ser o processo de irrigação. Mas o que é irrigação? Gente, a irrigação, né, ela vai corresponder aí ao conjunto de técnicas, tá? E essas técnicas vão estar ligadas, consequentemente, a equipamentos que acabam sendo empregados, né, com o objetivo de quê? De suprir a necessidade de água para o cultivo de plantas, para as vegetações que estão ali, né? Principalmente ali quando se tem essa atividade muito grande da agricultura. Agora, em regiões que acabam sendo afetadas por escassez contínua de água, a aplicação artificial dessa água ela acaba sendo essencial, tá? Em regiões afetadas por estiagens, né? Em períodos ali que acaba sendo mais específico durante o ano, a aplicação suplementar da água, ela também acaba sendo muito importante. Então, por isso que essa irrigação, ela vai ser importante para esse processo de cultivo de plantas, tá? Agora, vamos ter diversos tipos de irrigação. E uma delas, gente, vai ser a irrigação de superfície, tá? Como é que ocorre a irrigação de superfície? A gente vai observar que a água ela é distribuída pela superfície do solo, tá? Que acaba atingindo o cultivo por meio de canais ou do alagamento de determinadas áreas, tá certo? Vamos observar aí que vamos ter as vantagens e as desvantagens. As vantagens, gente, vai ser o baixo custo de implantação, tá? Também acaba tendo uma baixa demanda de tecnologia e manutenção e não sofre interferência do vento. Já vamos ter também as desvantagens, onde o uso de grandes volumes de água ela acaba exigindo adaptação daquele terreno que pode estar sendo cultivado, tá? E não acaba sendo ideal para terrenos íngremes, né? Tendo ali uma breve ladeirinha, né? Esses terrenos íngremes, isso não é vantajoso. E também em áreas que não têm uma boa infiltração, tá certo? Então, a gente observa aí essas características da irrigação de superfície, tá? Agora, esse tipo de irrigação de superfície, ela acaba se distribuindo de diversas formas, que nós iremos analisar agora. Uma delas, gente, vai ser a irrigação por politubo, tá? Que a gente observa também uma irrigação por sulcos, então cada um acaba tendo suas características, e também irrigação por inundação, tá? Então, esses tipos de irrigações, gente, tanto a de politubo, né, como nessa região de sulcos que acaba surgindo, principalmente em grandes áreas, né, e também por irrigação, a gente observa, né, que acaba utilizando uma grande quantidade de água, né, e também acaba sendo em áreas mais extensas, onde o cultivo ele acaba sendo bem maior. Mas também teremos outros tipos de irrigação. Uma delas também vai ser a irrigação localizada, tá? A irrigação localizada, gente, também ela é chamada de microirrigação, tá? Ocorre por meio de quê? Da aplicação de água, porém em
pequenas quantidades, tá? Que acaba sendo muito utilizada com bastante frequência, né? Mas, porém, é apenas nas áreas ocupadas pelas plantas, tá? Tem a sua utilização com frequência, porém, nessas áreas onde se tem ali a plantação. Quais serão as principais vantagens? Não perde muita água, tá? Ajuda na aplicação ali de fertilizantes e não é prejudicada pelo vento e pelo declive do terreno. Isso é uma irrigação localizada, tá? Lembre-se, localizada bem no local ali mesmo. Porém, as desvantagens acaba tendo um alto custo de instalação e exige uma manutenção frequente. Essa irrigação localizada, ela também acaba ali se distribuindo, ok? E é o que a gente vai observar agora, tá? Essa irrigação localizada, gente, ela pode ser por uma irrigação por gotejamento, realmente por gotas ocorrendo ali, uma irrigação por microaspersão, que já é aquelas bombinhas que ficam rodando, e uma irrigação por gotejamento, né? Como a gente observa ali, essas gotas caindo, e também a microaspersão, tá? Que já são aquela que fica rodando, tá certo? Então, isso acaba sendo bastante específico ali em uma área localizada. Mas também teremos a irrigação subterrânea. O nome já está falando para a gente. Subterrânea. A água ela é aplicada diretamente aí na área das raízes, gente, das plantas, vai estar abaixo da superfície do solo. Muito utilizado, lógico, para as plantas que estão abaixo ali do solo, tá? As vantagens de se utilizar esse tipo de irrigação subterrânea, gente, é que a tubulação da água fica protegida sob o solo, né? Reduz o risco ali de uma provável erosão e também do escoamento superficial, tá? E a aplicação ela acaba sendo mais uniforme aí em relação à quantidade de água. Mas as desvantagens, vai ter um alto custo de instalação, até porque vai ter que cavar aquela área para instalar, né? E existe também uma manutenção frequente, tá? Agora, esse tipo de irrigação subterrânea, a gente pode observar daqui a pouco que vai existir ali diferentes características. Por exemplo, uma delas, gente, vai ser o sistema hidropônico, tá? O hidropônico, gente, ele acaba sendo utilizado ali em uma área em que a vegetação ela não está muito debaixo, mas ela fica em uma área que são áreas que não precisa, né, de solo. Mas também teremos o gotejamento subsuperficial, que vai estar abaixo do solo, tá? Então, esses dois tipos acaba, né, colocando para a gente esse processo de irrigação tanto do sistema hidropônico, né, que fica ali normalmente em áreas altas, elevadas, porém a água ela está diretamente ligada às raízes, não tem utilização de solo, tá? Mas também teremos esse gotejamento subsuperficial, que já realmente já vai estar embaixo do solo, tá? Então a gente observa essas características e que mostra para a gente, né, que cada tipo de vegetação acaba sendo muito específico, ok? Nesse tipo de sistema que acaba sendo utilizado por processos de irrigação. Então, a gente está estudando e vendo que existem diferentes tipos, diferentes métodos de irrigação que acaba sendo utilizado e dependendo do tipo de vegetação. Porque a gente sabe que existe vegetação que precisa de muita água e vegetação que acaba utilizando pouca água. Agora, por que a gente está reforçando isso? Porque vai estar ligado, gente, à atividade de agricultura, que é a área que mais utiliza água ao redor do mundo, tá? Mas um outro tipo de irrigação vai ser a irrigação por aspersão. Tá? A irrigação por aspersão, gente, a água ela é aplicada na forma de uma chuva superficial, acaba como se fosse realmente uma chuva ali. E o cultivo é regado por meio de válvulas também, né? Por aspersores e orifícios nas tubulações. Vamos ter vantagens e
desvantagens. Vai ser um baixo custo de implantação, a aplicação ela é muito eficiente em áreas extensas, então a gente observa esse tipo de irrigação principalmente em grandes campos, onde a quantidade desse cultivo acaba sendo muito alto. Porém, também teremos desvantagens, né? A perda de água por evaporação, os pivôs exigem terrenos planos e não é adequado para regiões com ventos fortes, porque acaba sendo ali um material pouco mais frágil, tá? Então, a gente vai observar, né, que esse tipo de irrigação, gente, ele acaba surgindo com uma aspersão convencional, né, que acaba ali estando dividida ali ao redor do cultivo, mas também teremos, né, além da aspersão convencional, também teremos o pivô central. É como se fosse um campo ali, é um cano, na verdade, no campo, né, que acaba ali se dividindo e também jogando a sua água, né, para não morrer aquela vegetação ali, principalmente em áreas, gente, onde não chove tanto, tá? Mas isso são feitos estudos previamente para poder saber como utilizar e a quantidade que vai ser utilizada, tá? Isso tudo, né, com estudos, com análise e verificando o que está sendo cultivado naquela região. Então, por isso que a gente observa a importância do processo de irrigação e como que se utiliza esses diferentes tipos de irrigações, né? E a gente está estudando, gente, uma situação aí que vai estar ligado ao solo, né? O solo ele acaba sendo muito importante para esse processo de agricultura e é uma região, uma área, né, gente? O solo ele é muito importante para a gente, é uma superfície que a gente acaba habitando de uma forma geral. Então, a gente tem também que analisar que vamos ter formas de uso e conservação do solo que também nós iremos relembrar aí através dos nossos estudos. Olha só, essas formas de uso e conservação do solo, a gente observa que vai estar muito ligado à agricultura. Então, na agricultura, várias técnicas, elas são empregadas com o objetivo de quê? De diminuir a velocidade de escoamento da água, principalmente da chuva, tá? E o impacto também da ação do vento, gente. Água e vento, né, são dos principais fatores que modificam a superfície, o solo, tá? E desse modo, coloca para a gente aí para controlar, né, a erosão, para não ocorrer a erosão ali, a perda de material, né? Entre essas técnicas, destacam-se ali o terraceamento, a plantação em curvas de nível e a rotação de culturas. Vamos relembrar aí, gente, sobre a rotação de culturas. Essa técnica ela é utilizada em diversas regiões do mundo, em especial em países onde há preocupação com o quê? Com a preservação do meio ambiente e a legislação ambiental que acaba sendo mais rigorosa. A rotação de terra, gente, visa o quê? Trocar os cultivos estabelecidos em uma mesma área agrícola, tá? Alternando-os a cada novo ciclo. Vai ficar utilizando aquela terra? Vai ficar utilizando, porém, com novos cultivos. Se em uma área eu estou cultivando agora milho, posteriormente eu vou plantar ali soja, depois eu vou plantar coco, e esse segue o ciclo, tá? Isso que acaba sendo a rotação de terras. Suas principais vantagens são a oferta de maior variedade de produtos alimentícios e a contribuição para evitar que o solo se esgote rapidamente. E isso acaba mantendo aquela área, aquele solo mais fértil por mais tempo. No entanto, trata-se de uma técnica agrícola que exige custos um pouco mais elevados e também exige um maior planejamento prévio para saber o que vai ser cultivado, para saber como é que está aquele solo ali, se tem nutrientes ou não. Tá certo? Então, olha só, nesse processo de rotação, né, de terras, a gente vai observar melhor que existem técnicas, né? Essa técnica é um manejo, né, de conservação do solo, onde a gente observa
que acabam surgindo, né, determinados períodos. Então, algumas culturas, elas não se desenvolvem, por exemplo, em solos que receberam o quê? O mesmo tipo de cultivo ali por 3 anos seguidos, por exemplo, tá? Esse processo, né, além de garantir uma maior produtividade, pois diminui ali a exaustão do solo, porque também ele acaba, né, perdendo nutriente às vezes. Muitas vezes é a única alternativa, né, para que a produção agrícola ela seja mantida naquele local, tá? Agora, as culturas agrícolas, gente, inseridas em sistema de rotação de culturas, apresentam em média aí 10% do aumento de produtividade, tá? A rotação de culturas melhora ainda a qualidade do solo, permitindo, gente, que as plantas elas tenham maior desenvolvimento, tá? E também um maior reservatório de água e uma maior estabilidade de produção. Ou seja, a gente observa aí que a planta ela consegue produzir mesmo sobre algumas condições que possam surgir ali que não sejam boas para ela, tá bom? Mas além disso, a gente também vai observar que o cultivo sucessivo no mesmo espaço por mais de 2 anos aumenta as chances de aparecimento de doenças foliares, né, e radiculares que pega muito em relação ali às raízes daquelas plantas, tá? Então também tem que ter ali uma certa preocupação, uma certa precaução, né, através desse cultivo de rotação que acaba sendo bastante utilizado, né? Até mesmo por conta ali da extensão territorial que possa ter, que possa estar sendo planejado aquele cultivo, tá? Mas a gente observa que é importante também para aumentar a quantidade da agricultura. Uma outra atividade também que nós iremos relembrar, gente, vai ser a de pesca, muito importante também, tá? Por conta da quantidade que acaba sendo utilizado e produzido ali, né? Sendo vendido para a população. Uma delas, gente, vai ser a pesca artesanal, realizada por famílias de pescadores, né? Há pouco emprego de equipamentos modernos e geralmente é feita em embarcações pequenas, tá? Nas comunidades ribeirinhas, gente, acaba tendo uma dependência, né, da pesca ali para a subsistência. Tem conhecimento sobre os rios e espécies aquáticas e sofrem com os impactos ambientais que, infelizmente, acaba surgindo ali, principalmente por conta de atividades como o garimpo, tá? Então, além da pesca artesanal e a importância da pesca para as comunidades ribeirinhas, também teremos a pesca marinha, gente, onde a gente observa, imaginem, né? Ao redor aí do planeta, os oceanos que nós temos, Atlântico, Índico, Pacífico. Então, vocês podem observar que essa pesca marinha, gente, ela vai estar distribuída ao redor do mundo. E no Brasil não vai ser diferente, tá? Onde a gente observa da região norte até a região sul do Brasil, a gente observa que essa atividade ela acaba sendo bastante realizada, onde comunidades de redeiros, né, e curraleiros do norte, de jangadeiros do nordeste e de caiçaras do sul e do sudeste do nosso país realizam essas atividades da pesca marinha que acabam ajudando muito na atividade econômica. E um outro tipo de pesca vai ser a pesca industrial, que já vai ser realizada em alto mar, longe ali do litoral, tá? Acaba utilizando grandes navios, né, e com recursos mais avançados, como sonares, que são capazes de localizar cardumes imensos, tá? A produção ela acaba sendo em larga escala, voltada para o comércio e para a exportação, ok? Mas se não tiver um cuidado, né, pode ser que os peixes, a pesca de um modo geral, né, se não tiver ali certas leis, pode acabar. Então, por isso que acabou surgindo a lei do defeso. Agora, o que é, né, a lei do defeso? A lei do defeso, gente, determina períodos do ano em que a pesca de certas espécies é proibida. Tá? Agora, qual vai ser o principal objetivo dessa lei do defeso? De proteger os peixes durante o período aí da reprodução. Agora, por que é importante, né, ter essa lei? Porque, gente, permite que os peixes, né, eles se reproduzam e criem novos filhotes. Garante aí a continuidade, né, das espécies de peixe e mantém aí o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. E isso vai estar ligado a uma legislação. Essa legislação, gente, ela é garantida ali pela lei, né, a Lei 10.000
10.779/2003, que foi alterada aí pela Lei 13.134 de 2015. Os pescadores artesanais, né, que trabalham ali com essa atividade, eles recebem o seguro-defeso equivalente a um salário mínimo mensal durante esse período do defeso, né, porque as pessoas elas que praticam essa atividade, elas também precisam sobreviver ali. Então, acaba tendo, né, esse seguro-defeso aí para as pessoas que trabalham com essa atividade. Agora, como a lei do defeso ele funciona, gente? Em determinados períodos do ano, tá? A pesca de certas espécies ela acaba sendo proibida. Não pode pescar. E isso dá aos peixes o que é essa chance de se reproduzir e gerar novos indivíduos, né? E assim evita que essas espécies elas desapareçam ali futuramente. Então, por isso que é importante também a gente ter essa conscientização de que existem períodos que não pode realizar essa prática da pesca, mesmo sabendo que as pessoas elas precisam, tá? Principalmente em larga escala, principalmente em grande quantidade ali com a pesca industrial, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento aí da nossa revisão.